Nós vamos receber hoje o Gabriel Araújo, ele é lá do IAP, ele é formado em Educação Física, tem um trabalho maravilhoso, é mestre também, cuida bem da equipe do IAP. Deixa eu bater aqui contigo a continência, seja bem-vindo, que prazer te receber aqui, viu, Gabriel? Obrigado, Maxwell, obrigado, Robson, é um prazer aqui estar nesse programa, que eu acompanho aí desde o início. Olha que Planeta Esportivo, aí eu não perco um jogo pelo Planeta Esportivo, então assim, é uma satisfação enorme estar aqui. E vai ser um prazer responder algumas perguntas e falar um pouco sobre fisioterapia e sobre futebol maranhense. Tá bom, muito obrigado pela audiência, seja no canal Plano Esportivo, seja aqui na TV Maranhense. Quero saber como é que funciona o teu trabalho lá na equipe do IAP. Você está há 5 anos, mais do que 5 anos por lá? Eu estou desde 2021, na verdade eu entrei no IAP com um projeto lá dos meninos, né? Eles entraram aí com um projeto de categoria de base, e aí em 2020 eles entraram como futebol profissional, foram campeão da segunda divisão e precisaram do fisioterapeuta para trabalhar na primeira divisão em 2021. O meu trabalho era para durar só 3 meses. 3 meses, e mas foi tão bom que durou mais de 4. Eu já estou há 5 anos. Sim. E aí eu me identifico muito com o IAP, né? Vocês podem ver aí com algumas imagens. Sim, tá, a minha família está todo o tempo presente nos jogos. Demais. Eu fiz um mensário do meu filho do IAP. Então, assim, eu virei um torcedor realmente do IAP, né? Além do trabalho que a gente promove aí no dia a dia, eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas lá do IAP, o Guilherme, o Severino, o Daniel, o Felipe, que era um amigo que era da presidência do IAP, né? O próprio Eduardo, que entrou agora. Então, assim, é um conjunto de pessoas, né? O Arlindo Maracanã, que é um cara que eu olhava lá dentro de campo e hoje trabalhar do lado dele é um prazer enorme. O próprio Zé Augusto, que hoje está no moto, também foi o primeiro treinador do qual eu passei. Então, assim, é muito gratificante estar hoje no IAP. E, sendo bem sincero, eu hoje não sairia do IAP para nenhum outro time maranhense. Isso é que é gostar do seu trabalho. Conta pra gente e para os estudantes da educação física que nos acompanham, de fisioterapia, como é que funciona o dia a dia? Qual é o teu trabalho exatamente? O que tu faz no dia, nos treinos, enfim? Então, a estrutura do IAP hoje é uma estrutura ainda, assim como todo o time maranhense, né? É uma estrutura um pouco pequena. E assim, qual é o trabalho? É um vínculo, né, que a gente tem hoje com a minha clínica, com o Instituto Centefísio Novari. Ah, entendi. Então, o treinamento do IAP é no Leão Dourado, lá não tem uma base, né, para ter essa parte de fisioterapia, mas a gente tem toda a estrutura da clínica, em qual os atletas vão para lá, fazem um tipo de tratamento. Claro que é de uma maneira agendada, né, até porque a gente tem os vínculos de outros pacientes. Sim, tem que atender. Mas assim, a gente tem o total apoio dos próprios dirigentes, né, quando a gente precisa de algum material, claro, com muita dificuldade. Fazer futebol no Maranhão hoje, eu digo o seguinte, que se não fossem os dirigentes de clubes hoje no Maranhão, o futebol no Maranhão já tinha acabado. Né? Infelizmente, a verdade é essa. Mas a gente está dentro de um clube que vive a realidade da maneira que eles podem. Eles não prometem nada aquilo que eles não possam doar, né? E isso é gratificante por conta disso. Eles não vão inventar coisas para dizer, eu vou te dar 1001 coisa e no final não cumprir. Eles dizem aquilo que conseguem e a gente trabalha dentro daquelas limitações, mas que tem sido um trabalho gratificante, tem sido um trabalho de um diferencial, porque eu fui contratado para trabalhar no profissional. No profissional. Hoje você presta serviço para todas as categorias. Sub-13, sub-16, sub-19 e até mesmo o feminino. Sabe que isso é legal, Gabriel? É porque o atleta já cresce para o futebol tendo o acompanhamento médico profissional. Então, isso é interessante, porque pode prevenir várias lesões, você deve fazer esse trabalho de prevenção também. Então, assim, é importante demais na formação, você ir lá para a base. Com certeza, né? Os meninos do Sub-13, por exemplo, que são a categoria menor que tem hoje no IAP. Menor que é Sub-13. Sub-13, que na verdade é uma parceria com o Cruzeiro, né? Assim como o Sub-16, é uma parceria com o Amafute, né? Do Lucas. E aí, essas categorias de base, os meninos já vêm com essa ideia que eles precisam trabalhar também essa parte física, essa parte de recuperação, né? Existe a diferença, Maxwell, Robson, entre o atleta e o jogador de futebol. O atleta, o atleta é aquele que se cuida. O atleta é aquele que se cuida, né? A pessoa tem que entender hoje que ele precisa de uma noite de sono, ele precisa de uma alimentação boa, então ele precisa se cuidar. O corpo dele é o trabalho dele, né? É você que passa essa agenda para os jogadores? Olha, tu tem que na maioria das vezes quem passa é o preparador físico. Sim. A gente trabalha em cima daqueles atletas que têm alguma lesão ou que fazem algum trabalho de prevenção de lesão. Por exemplo, chega um atleta novo no IAP, que ele veio de um trabalho de recuperação, e aí os dirigentes pedem para eu fazer a avaliação e eu necessito, né? Vou dar um exemplo agora. Chegou um atleta agora, recente no IAP, e esse atleta tinha sofrido uma fratura de tornozelo,
E a gente percebeu que o atleta tinha um déficit de amplitude, né? Ele tinha uma perna maior do que a outra. Vixe. Não, Encurtamento, não é isso? encurtamento. Não é uma diferença tão grande, mas para um atleta Claro. é significativo. Significativo. E aí a gente pediu para fazer uma palmilha, né, para esse atleta. O clube fez a palmilha e hoje ele está lá treinando já com a palmilha, tudo direitinho. Mas então... não tem cura? Não. Nesse tipo de trabalho, infelizmente, não tem cura. Porque aonde ele estava, não foi feito, infelizmente, o trabalho pós-operatório da maneira correta e ele ficou com esse déficit de encurtamento. Mas só para vocês terem ideia, o IAP deu total apoio para ele já fez uma palmilha ortopédica, está lá com a palmilha dentro da chuteira dele, está se adaptando e em breve ele está de volta aos gramados. Robson Martins, alguma A pergunta? pergunta é essa, já que ele é formado na educação Claro, física, você né? também é. Qual é a importância da musculação para a prevenção de lesões no campo de futebol? Robson, total. O cara que não se cuida pós-jogo, a gente vê, por exemplo, um Cristiano Ronaldo, que ele não tem mais nada. Já conquistou Já tudo. conquistou tudo. O cara acaba de sair do treino, ele vai para casa treinar. Então, assim, o foco, o mental desse cara era muito grande. Então, são atletas que a gente precisa mostrar para os garotos que eles têm que se espelhar nesse tipo de atleta. Claro que a resenha é muito forte, né? O cara querer sair para a noite, esse tipo de coisa já acontece. Fez um jogo legal, ganhou. O cara já quer estar normal, né? Mas a gente tem que ver também o outro lado. Eu digo muito que hoje ser um atleta de futebol é muito difícil, né? A gente tem aí um índice de salários baixos dentro do futebol maranhense, na verdade, futebol mundial, né? Todo mundo pensa, o cara é jogador de futebol, ganha milhões, não é bem assim que funciona. Então, para ele chegar num nível desses, é muito difícil, né? A concorrência é muito grande. Então, se ele não se cuidar realmente, se ele não fazer o pós-treino, pós-jogo, realmente ele vai ficar lá relevantando o troféu, mas não vai conseguir mudar de vida. Eu digo sempre para os mais novos, né? Eu não gosto muito de falar no profissional, eu fico calado. Mas dos mais novos eu dou lá algumas palestrazinhas e falo, pessoal, vamos se cuidar, né? Porque se vocês querem realmente mudar de vida, mudar a vida da família de vocês, se cuidem. Cuidem do corpo de vocês, não vão para balada toda hora. Claro que o cara tem que sair uma vez ou outra, mas toda hora não. Não dá. Né? Depois do jogo não vai bater pelada, se cuida, se preserve. Então isso é importante, porque se ele não fizer, infelizmente, Maxwell, Robson, dificilmente ele vai ser um jogador de alto nível, né? Robson? Eu sempre disse, Maxwell, que o profissional, ele é profissional. Ele não pode simplesmente jogar o domingo o profissional e na terça-feira na pelada. Não tem como dar certo. Existe, meu querido, um estudo sobre a lesão do LCA, anterior, posterior. Sim. Qual que se lesiona mais? É o anterior ou posterior e por quê? O ligamento cruzado anterior, a lesão de ligamento cruzado anterior, hoje ele é o vilão do jogador de futebol. Meu Deus. Porque não é uma lesão que acontece com frequência. Porém, o tempo de recuperação dela é muito longo, né? A gente viu, por exemplo, o Neymar, ele sofreu essa lesão de LCA, e aí ele passou 1 ano para voltar. E a gente está falando, de Neymar. Neymar, tem todos alguém espera Neymar. O outro jogador, não sei se o time todos os recursos possíveis e imaginários ele tem. Então, assim, é muito difícil, né? É uma lesão que o mental do atleta, ele tem que estar muito bom, porque ele tem que entender que ele vai voltar a jogar futebol em alto nível, sem problema nenhum, mas que esse tempo de recuperação ele tem que ser preservado, porque o índice também de reincidência dessas lesões são muito grandes. Você é especialista em fisioterapia esportiva, então você trabalha no esporte. Você trabalha com outras modalidades, outros atletas de outros esportes? A fisioterapia, na verdade, ela tem as provas de especialista, igual tem na medicina. Sim. Então, assim, algo que o IAP pode se prevalecer, né, e se beneficiar, porque eu sou o único fisioterapeuta de clube do Maranhão que sou especialista em fisioterapia esportiva do Brasil. Sampaio não tem, Moto não tem? Não é que os fisioterapeutas de lá não prestem, pelo amor de Deus, são meus amigos, o Júnior, o Marcos e o Richelli, porque existe uma prova para especialista, né? E agora entendi. E graças a Deus eu passei nessa prova, não é uma prova muito fácil. Tu é especialista? Sou especialista em fisioterapia esportiva pela Federação, pela Associação de Fisioterapia Brasileira. Então o patamar dele, Maxwell, é outro patamar. Inclusive, Maxwell, até deixando aqui já de antemão, né, que não sou só eu, né? Existe uma equipe por trás de mim, o Vitor, a Carla, até o Gabriel que trabalhava comigo. Também no IAP atuando. Isso, a gente trabalha com uma equipe, né?
tem para o futebol feminino, tem para a base, tem para todo mundo, acompanha nos jogos, acompanha lá na clínica. E agora eu estou me despedindo, né? Porque agora, a partir de fevereiro eu estou indo para o Rio de Janeiro. Não vai ficar mais... O que é isso, Gabriel? Eu estou indo fazer um segundo mestrado lá na UFRJ, eu passei agora lá e eu vou passar praticamente 2 anos lá com eles. Mas o trabalho o teu trabalho, a tua marca vai permanecer. Vai permanecer, aqui. Os meninos que trabalham comigo vão permanecer. A gente não vai abandonar ninguém, vai continuar a mesma coisa. Só eu vou estar um pouquinho mais distante. Hoje, graças a Deus, tem a internet que a gente consegue se comunicar via WhatsApp, né? Presencialmente? Presencialmente não. A partir do dia 10, 15 de fevereiro, eu devo estar indo. A minha esposa, o meu filhinho de 1 ano e 9 meses também está indo. Como foi importante a entrevista? José Neto. Robson, mais uma pergunta? Não, eu estou satisfeito. Eu queria para você ficar bem à vontade, falar com os atletas que nos acompanham, de repente outros profissionais que estão aí para... também seguir uma carreira como você, de como é que é o trabalho, como é que tem que se preparar, fica bem à vontade. Primeiro eu quero ficar mais tempo contigo, mas o teu tempo é bem corrido. Primeiro eu quero agradecer, né, ao convite do Maxwell, do Robson, já acompanhei o trabalho deles há muito tempo, e é gratificante ver que existem pessoas que trabalham nesse ramo, querendo elevar o nível do futebol maranhense, faz parte de todo o processo, né, um aprendizado, né, galgar cada degrau de cada vez, e fazer com que o futebol maranhense ele consiga sobreviver a outras eras, né? Onde eu acompanhei muito o meu pai, que é motense, era motense doente, né? Na época eu era boliviano, né? Ah, entendi. Então ele ficava de um lado, eu ficava de um lado do outro, tinha até a briga de casca de laranja, ele jogava em mim, eu jogava nele. Mas assim, é triste a gente ver hoje o futebol maranhense, Moto e MAC, agora o primeiro jogo do Maranhense, onde a gente tem o Moto aí fazendo um trabalho belíssimo também, né? O próprio Sampaio, que estão na Copa do Nordeste. E aí tem 3 mil pessoas no Castelão. Complicado. Hoje tem 40 mil para o time sub-19 do Flamengo. Pois é. Então, assim, eu gostaria muito de ver o Castelão cheio novamente para prestigiar o time maranhense. Eu sou um cara que gosta de futebol, né? Fiz alguns trabalhos paralelos com alguns outros jogadores do MAC em 2023. O Fabrício, né, que hoje se destaca no futebol nacional aí, está no São José lá de São Paulo. A gente fez um trabalho junto. E assim, eu acredito muito que potencial a gente tem. A gente tem matéria-prima para desenvolver um bom trabalho. Está faltando assim parte um pouquinho de interesse da federação. Eu até faço um pedido aqui que a federação olhe com outros olhos, né? Principalmente para a base. Por favor, é inadmissível ver uma final de sub-16, nada contra o campo do SESI, que é um campo muito bom, mas assim, por que não colocou no Castelão, né? Ele é um debate da semana inteira que a gente fez. Mas para profissional de 13 anos, que almeja chegar no profissional, não presta. Aproveitava aí o jogo do Flamengo, que tem 40 mil pessoas para amanhã, colocava como preliminar. Aqui ninguém ouviu. E outra coisa também, desmérito, né? Ontem foi entregue, se vocês não sabem, mas as medalhas foram entregues em sacolas. O Taylor veio aqui, falou com a gente. Dentro de uma sacola. Então, assim, vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado. São alguns detalhes, tá? Alguns detalhes que fazem diferença e que os atletas, eles se sentem privilegiados e que quanto mais atletas dentro do futebol maranhense, melhor. Quanto mais pessoas como vocês fazendo o futebol maranhense elevar de patamar, muito melhor, tá? E eu espero, sinceramente, que o futebol cresça cada vez mais. E eu sou um cara que sou muito fiel ao que eu falo. Nunca abandonei o IAP. Eu sempre digo lá pro Guilherme, brinco com ele, pro Severino, que eu só saio do IAP se eles me mandarem embora. Porque eu já recebi convite de outros times maranhenses, mas não aceitei. Porque eu aprendi a amar esse escudo. Porque eles abriram as portas para mim dentro do futebol. Chama gratidão. Né? E eu sou muito grato a eles, a tudo que eles fizeram por mim. E dizer aqui que o meu carinho por esse clube, pelo IAP, hoje nós somos o maior time de base do Maranhão, não tem outro, é o IAP. Profissional a gente ainda está galgando um pouquinho, sim, claro. Mas na base nós temos um trabalho muito bem feito, né? Tá aí o Lucas Teles, a própria Natália que toma conta do Cruzeiro, o Arlindo Maracanã, que fez um trabalho belíssimo, belíssimo, orgulho. Eu vejo, é muito gratificante você ver nos comentários da internet, né, de alguns posts, pessoal parabenizando o trabalho que foi feito do IAP na Copa São Paulo, que não é fácil. Não é fácil. Detalhe, foi aquele gol lá no final do segundo tempo.
E já é a segunda boa campanha. Em 2022 foi a mesma coisa, né? Ficamos em 19º de 128 clubes. Então já é a segunda vez que nós vamos lá em São Paulo e fazemos um bom trabalho. Então, matéria-prima tem, pessoas que querem fazer um futebol como vocês têm. Então, falta um pouquinho da organização, um detalhe. Tá? São detalhes que fazem a diferença, né? Valeu, Gabriel. Quero te agradecer. Só mandar um abraço Rapidinho, aqui pro pessoal que está me assistindo, que eu tenho certeza, do grupo do Fim da Rodada, que é o maior grupo de discussão de futebol do Maranhão. Tem WhatsApp, eles têm Tem, grupo Fim da Rodada. Fim da Com Rodada. certeza eles estão me assistindo lá. Mandar um abraço aqui para eles, um abraço aqui para minha mãe também, que ela é minha principal torcedora. Ela é a minha esposa que está ali, que veio comigo. Sua esposa? É, Rebeca. Dona Rebeca. Valeu, Gabriel, valeu, Robson. Olha, parabéns aí pelo teu mestrado, sucesso, e retorne aqui para o Maranhão para nos ajudar. Eu tenho certeza que no futuro, se o campeonato maranhense crescer, o futebol maranhense crescer, você tem a sua participação. Agradecer você por estar aqui com a gente, agradecer pela audiência. Amanhã, a partir de meio-dia, nós temos mais informações no YouTube, também a partir do meio-dia, com muita qualidade, tá bom? Um abração, obrigado pela companhia. Amanhã a gente volta. Vamos juntos!